Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa última aula. A gente, na última aula, viu duas coisas importantes, né? Uma foi como a gente escreve o determinante de uma matriz utilizando índices, tensores. E outra coisa importante foi a gente entrou no conceito de densidades tensoriais. Só para lembrar como é que a gente escreve o determinante de uma matriz utilizando índices, vamos chamar o determinante da matriz M de M duas barras. De uma forma genérica, para uma matriz N por N, eu vou ter que o determinante escrito da seguinte forma: epsilon tilde mi1 mi2 mi-n, certo? O número de índices é um número do tamanho da matriz, N por N. Determinante igual epsilon tilde. Lembrando que o epsilon tilde é aquele objeto totalmente antissimétrico, que pode ser mais 1, menos 1 ou 0. Isso aqui eu tenho que sempre seguir a ordem. Então vamos lá. Isso aqui é Ni1, Ni2, pontinho, 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 Ni-n, outro conjunto de índices, e aqui vem a matriz. Mi1, Ni1. São os componentes da matriz, né? Mi2, Ni2, pontinho, pontinho, pontinho. M. Meu M às vezes muda. Mi-n, Ni-n. Essa aqui é uma forma bem genérica de escrever para uma matriz N por N. No caso 2 por 2 e 3 por 3 eu já fiz na aula passada, é só voltar lá para quem quiser ver. E a gente viu que se M mini for a matriz de transformação d-ROM x milinha d-ROM x ni, na verdade o inverso da matriz de transformação, ou a matriz de transformação dos covetores, então aqui a gente tem epsilon, isso aqui agora é o linha, né, que eu estou usando linha, milinha 1, milinha 2, milinha n ou milinha. Esse M agora é o jacobiano. Na verdade o M é a inversa do jacobiano, né? Então eu vou escrever ele como jacobiano a menos 1 igual, só trocar a ordem aqui, isso aqui é d-ROM x mi1, não, peraí, eita, isso aqui é d-ROM x ni1, d-ROM x mi1 linha, d-ROM x ni2, d-ROM x mi2 linha, d-ROM x ni-n, d-ROM x mi-n linha, e aqui é o epsilon tilde, ni1, ni2, ni-n, ok? Se não tivesse esse termo aqui, esse epsilon seria um tensor, mas tem esse termo aqui para estragar, assim. Por isso que ele não é um tensor, ele é chamado uma densidade tensorial. Então esse epsilon, na verdade, se eu passar esse termo para cá,
ele vai se transformar quase como um tensor, mas ele vai ter um termo proporcional ao jacobiano. Quando um objeto ele é quase um tensor, ele se transforma como se fosse um tensor, porém multiplicado por um termo jacobiano. A gente diz que ele é uma densidade tensorial de peso W, onde W é esse fator aqui, certo? Mas na verdade não é bem esse, porque tem que passar para o lado direito. Então menos 1 vira 1. Então o epsilon é uma densidade tensorial de peso 1. Ok, então não é um tensor. Por isso que a gente não pode dizer que isso aqui é o tensor de Levi-Civita. A gente poderia até... Às vezes a gente até fala assim, mas não é verdade. Isso aqui só é o tensor de Levi-Civita no espaço plano. Porque no espaço plano no espaço plano não necessariamente. Agora me confundiu. Mas ele não é o tensor de Levi-Civita, porque ele tem um termo proporcional ao jacobiano. Como é que a gente define o verdadeiro tensor de Levi-Civita? Vamos ver a métrica. Como é que a métrica se transforma? A métrica é um tensor. G mini linha igual a dx mi, dx mi linha, dx ni, dx ni linha, g mini. Se eu tomar o determinante da métrica, isso aqui vai ser o jacobiano elevado a menos 2. Isso aqui é G', que é o determinante da métrica nas novas coordenadas. O determinante da métrica na coordenada antiga. Então ele também é uma densidade tensorial. Não, ele não é uma densidade tensorial porque ele não é um tensor, né? Bom, poderia ser que ele é uma função tensor 0,0. Então é um tensor, mas é um tensor sem índice, é um escalar. Também não é um escalar, porque se fosse um escalar não tinha esse termo. Lembrando que a função escalar é dado por f' de x' igual a f de x. Não é o caso. Aqui tem um jacobiano. Porém, olha só, o epsilon tem um fator ômega igual a 1 e o g tem um fator ômega igual a menos 2. Se eu juntar esses dois objetos, eu consigo criar um tensor, que aí sim vai ser o meu verdadeiro tensor de Levi-Civita. Eu vou escrever em 4 dimensões para não ter que ficar carregando esses índices arbitrários. Mi, ni, rho, sigma. Ele é o que? Ele vai ser a raiz quadrada do módulo determinante da métrica epsilon tilde mi, ni, rho, sigma. É o módulo do determinante, porque o determinante na verdade vai dar negativo. Então, ou eu escrevo raiz de menos g, em muitos livros você vai ver assim, ou eu escrevo raiz do módulo de g. Vou mostrar que esse objeto aqui realmente é um tensor. Vamos lá. Epsilon
mi, ni, rho, sigma transformado é o que? É o raiz do G transformado epsilon tilde de mi, ni, rho, sigma transformado. Como é que a raiz da métrica se transforma? A raiz determinante é o raiz. Eu vou botar J de jacobiano a menos 2, determinante da métrica, que a gente já viu aqui, se transforma. O epsilon se transforma com jacobiano a mais 1, dx mi, dx mi', dx ni, dx ni', dx rho, dx rolinha, dx sigma, dx sigma linha, epsilon tilde mi, ni, rho, sigma. Ok? Veja só como o jacobiano se cancela e você tem raiz de G epsilon tilde mi, ni, rho, sigma, e eu não vou reescrever, mas isso tudo vem para cá. Isso aqui é o que? Isso aqui é o epsilon. Epsilon, mi, ni, rho, sigma. Agora sim, isso tudo aqui é o epsilon, mi, linha, ni linha, rho linha, sigma linha. Então esse objeto aqui se transforma como tensor. Esse é o verdadeiro tensor de Leavitt-Vittor. Agora a gente está falando certo. Esse é o tensor. Esse aqui em cima não é o tensor. Ok? Ele é um objeto completamente antissimétrico, mas ele não se comporta como um tensor. Esse objeto se comporta como um tensor. Isso aqui é uma densidade tensorial, isso é um tensor. E a gente vai ver que esse objeto aqui, esse tensor de Leavitt-Vittor, ele vai ter uma relação com o volume da variedade. A gente vai começar a ver isso na próxima aula. Essa aula foi curta, foi mais para terminar o assunto que a gente começou na aula passada, de densidade tensorial, e ele é útil. Existem outras densidades tensoriais, mas acho que a mais importante são a métrica, o determinante da métrica e essa diferença entre o tensor de Leavitt-Vittor e esse objeto aqui, que é um objeto completamente antissimétrico, certo? O tensor de Leavitt-Vittor é o verdadeiro tensor e ele leva o raiz de determinante de G junto dele. Então, vou ficar por aqui e até a próxima.